Olá, eu sou o Max Barreto, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa segunda aula da Semana da Libras. Durante essa semana, eu estou publicando uma série de aulas onde eu vou te mostrar como ser fluente em Libras em 10 semanas. Eu estou fazendo isso porque eu acredito que surdos e ouvintes merecem rapidamente se comunicar com fluência, liberdade e igualdade. E na aula passada eu expliquei o que é ser fluente em Libras e também como você não aprende Libras. Quer dizer, tudo aquilo que geralmente a gente às vezes fica fazendo, tipo estudar Libras com base no português. Tem um sinal, a palavra. Traduz para lá, traduz para cá. Ou até encaixotando a Libras em categorias. Família, mãe, pai, irmão, primo, avô, bisavô. Ou estudando a gramática com aqueles exercícios escritos no papel para a gente poder ir lá na frente, fingir, tentando fazer um diálogo ali. Entre outras coisas que não dão resultado. Essas coisas são o freio de mão da fluência na Libras e não deixa você sair do lugar. Então, se você ainda não assistiu essa aula, volta lá e assista para você poder entender os detalhes e as dicas que eu dei. Porque o que eu ensinei naquela aula é fundamental para o que eu vou ensinar hoje. Senão, é a mesma coisa de você querer construir uma casa sem os alicerces. Vai virar uma bagunça. O que você vai aprender hoje é exatamente o que você precisa fazer para aprender a Libras de forma prática, natural e divertida. E eu vou te ensinar o princípio básico de como ser fluente em Libras em 10 semanas e também duas técnicas de estudo muito simples que você pode fazer em praticamente qualquer lugar. E que se você colocar em prática, vai dar muito resultado nos seus estudos também. E antes de começarmos, eu quero agradecer a todos os comentários que nós tivemos na primeira aula. E o mais legal não é só ver que tem comentários, é perceber que a gente está criando uma comunidade de pessoas que estão comprometidas em aprender a Libras de forma nova e simples, que vai te levar de verdade a ser fluente em Libras em até 10 semanas. Isso me deixa muito feliz e me motiva a continuar fazendo o meu trabalho de ensinar a Libras para vocês. Então é isso, bora para a nossa aula. Como você pode ser fluente em Libras em 10 semanas? Ah, Max, então é hoje que você vai revelar como que faz essa mágica? Pois é, aí que tá. Isso não é mágica. É a aplicação prática de pesquisas na área da linguística da Libras e das neurociências cognitivas. Quer dizer, de como que o cérebro funciona e como nós podemos aproveitar melhor e de maneira saudável e segura o potencial incrível que ele tem. Nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Perceba que se em 1980 eu te dissesse que você seria capaz de falar com qualquer pessoa do Brasil ou do mundo, mesmo que você estivesse na rua, no mercado, na padaria ou até dentro do ônibus, você não ia acreditar, você ia falar, isso é impossível. E em pouco tempo depois, isso se tornou possível pelo celular. Praticamente todo mundo tem e a gente não desgruda dele. O que antes era impossível, agora se tornou possível, perfeitamente possível. E para a gente falar sobre ser fluente em Libras, eu preciso esclarecer um conceito muito importante, que é o de adquirir e de aprender uma língua. Qual que é a diferença básica entre esses dois fenômenos? Bom, esse aqui é o sinal de adquirir. Pode ser feito assim também, nesse contexto. Adquirir uma língua é o que você fez lá atrás, quando você ainda era criança. E só de você ficar perto de sua família, parentes, amigos, ouvindo o que eles estavam falando em português perto de você, o seu cérebro foi captando a língua com tudo que ela tem. Substantivos, adjetivos, verbos, pronomes, gramática e tudo mais. Ninguém precisou ficar dizendo para você, te ensinando som por som, sílaba por sílaba, nem te contar como é que era o plural, muito menos como que se conjugavam os verbos. Você absorveu isso tudo quando você ainda era um bebezinho e depois também quando você ainda estava engatinhando ou até quando você estava correndo ou até pulando para lá e para cá. A mesma coisa acontece com uma criança ouvinte ou surda, quando ela tem contato frequente com a Libras. Ninguém tem que ir lá e ficar lá na mãozinha dela corrigindo assim, para ela poder fazer, para poder ela aprender direito.
No começo ela pode até fazer alguns sinais um pouco esquisitos, mas logo logo ela vai corrigindo isso sozinha e naturalmente, igual foi comigo e com você, adquirindo o português também. E esse outro sinal aqui, ó, é o sinal de aprender. É como se você estivesse espremendo o seu cérebro. E aprender uma língua geralmente envolve você ir para a escola, um curso, ou até você pegar um livro, gramática, ou mesmo um aplicativo aí no seu celular. E a gente fica lá literalmente espremendo o cérebro e fazendo o maior esforço para poder estudar, para poder decorar os substantivos, os verbos, pronomes, como é que conjuga os verbos e também como que usa a gramática da Libras. E no caso da Libras, isso fica ainda mais desafiador, porque é uma língua visual gestual, enquanto que o português é oral auditivo. E além disso, tudo você ainda tem que aprender a fazer as expressões sociais, as expressões corporais. Agora é o seguinte, quando um amigo seu, por exemplo, quer aprender inglês, sempre tem quem vai lá e aconselha. Passa um tempo lá nos Estados Unidos, que logo logo você vai estar falando inglês. Agora, por que isso acontece? Porque lá é um ambiente de imersão em inglês. E canto que você for, todo mundo fala inglês. Então você começa a adquirir a língua naturalmente, de forma simples. Como a Libras é um pouco mais complicado de fazer isso. Porque não tem por aí um país ou uma cidade onde todo mundo só fala em Libras. Então, como que você vai emergir na Libras para você ter uma aquisição natural dessa língua? E para responder isso, é preciso entender melhor como que o nosso cérebro funciona. E o Dr. Roger Sperry, ganhador do Prêmio Nobel, ele descobriu que nosso cérebro tem 2 hemisférios, o direito e o esquerdo, e que cada um deles, além de ter características diferentes, é também possível e responsável por diferentes funções. E a neurolinguística das línguas sinais e das línguas orais mostra quais são as áreas do cérebro que são ativadas a partir de um determinado estímulo dessas línguas. O Dr. Richard Bentley, criador da PNL, a programação neurolinguística, descobriu que nós temos 3 canais de aprendizado: o auditivo, o visual e o sinestésico, que está ligado aos nossos movimentos, ao nosso tato também. Já o Dr. Howard Gardner, da Universidade de Harvard, desenvolveu a teoria das inteligências múltiplas, que são inteligência linguística, lógico-matemática, visual-espacial, a inteligência intrapessoal e também a interpessoal, a musical, a física e a naturalista. Isso quer dizer que cada um de nós temos diversos tipos de inteligências e podemos desenvolver ou aprimorar cada uma delas também. Agora, quando você junta tudo isso, cada uma dessas descobertas, o que você percebe é que a aquisição de uma língua é algo muito simples. Até uma criança consegue fazer. Agora, como que elas conseguem fazer isso? Existe uma sequência lógica de aprendizado. Primeiro elas ouvem para depois falarem, certo? E no caso das línguas sinais, como é que se faz isso? Primeiro você precisa de ver os sinais, para depois você sinalizar. Toda criança que tem contato regular com uma língua adquire ela de forma natural e espontânea. Agora, como é que um jovem, um adulto ou até um idoso pode fazer a mesma coisa com a Libras? Você precisa ter contato diário com a Libras. Todos os dias você precisa de estudar um pouquinho, porque daí você pode até me perguntar assim, Madison, mas como que eu nem conheço surdos, como é que eu vou fazer isso? Ou talvez você fale assim, Madison, mas que isso, eu tenho um parente, um amigo surdo, e ele já está grande já, a gente tem contato, porém, eu não sei quase nada de Libras. Pois é aí que está a questão. Nós, ouvintes, desenvolvemos habilidades muito boas com a nossa audição, e nós usamos ela para mais coisas do que a gente imagina. Tem muitos barulhos que a gente ouve no dia a dia que a gente não precisa nem de olhar para aquilo. Só de ouvir, a gente já sabe o que é. A gente já sabe o que caiu. A gente já sabe quem está passando. Porém, com surdos isso não funciona. Óbvio, né? Os surdos observam os detalhes visuais das coisas. E, geralmente, eles conseguem calcular a distância ou o volume com muita facilidade. Como eu já disse, a Raquel, minha esposa, é surda. E quando nós nos casamos, a gente ia no mercado
E depois de uns 3, 4 segundos, ela já tinha olhado assim um pacote de feijão, já tinha escaneado tudo com os olhos. Se ali tinha qual que era a data de validade, também se o feijão estava novinho, se tinha caruncho, se tinha pedra, se tinha terra e tudo mais. Eu acho que se ela trabalhasse no aeroporto, por exemplo, ela não ia nem precisar daquele scanner digital, nem daquele detector de metais. O que eu quero dizer com isso é que a nossa audição faz a gente ficar com a visão meio preguiçosa e a gente acaba não prestando atenção nos detalhes. A boa notícia é que o nosso hemisfério direito do seu cérebro, do meu cérebro, adora ver as coisas, principalmente se forem coloridas e divertidas. E o hemisfério esquerdo ama analisar os detalhes, as estruturas, como que as coisas funcionam, como que a língua está estruturada. E além disso, você tem inteligências múltiplas. Você consegue aprender pela sua visão, pela sua audição e também de forma sinestésica. E por que isso é importante? Porque se seu objetivo é ser fluente em Libras, a melhor maneira de você fazer isso é você tentar reproduzir a experiência visual de mundo que os surdos têm no dia a dia. Mas por que eu falei tentar? Porque o cérebro do surdo já está adaptado para isso. Porém, como você viu antes, o seu cérebro também é capaz de aprender coisas novas, de desenvolver novas habilidades, novas inteligências. Ah, Matos, mas isso aí é só para gente nova. Felizmente, isso não é bem assim. Porque várias pesquisas feitas desde a década de 90 mostram que a plasticidade cerebral, quer dizer, a capacidade que o nosso cérebro tem de adaptação, não é somente para crianças. O cérebro de um adulto ou até mesmo de um idoso também tem plasticidade. Ah, mas e o mal de Alzheimer, Madison? O que faz o idoso ficar esquecendo as coisas? Isso aí é doença, não é característica do cérebro. A minha aluna Marlene Terra, por exemplo, já tinha tentado vários cursos e ainda não era fluente. E aplicando o método Fluente em Libras, agora ela se sente segura de conversar com os surdos. E aqui vem a primeira técnica para você começar a praticar hoje ainda, ok? Então, o que você vai fazer? Você vai observar mais os detalhes das coisas que estão à sua volta no seu dia a dia. Isso é fundamental para você se comunicar em Libras. Observe seu jeito de andar, como é que você sai de casa, como é que o carro, ônibus, moto, trem, bicicleta, metrô, ou seja lá, como é que você faz para você ir para o trabalho ou para a faculdade, se movimenta e por aí vai. Isso aí vai estimular a sua visão e a sua percepção sinestésica e vai te ajudar a se comunicar com mais facilidade em Libras. É assim que os surdos veem o mundo, sem áudio e sem legenda. Treine a sua visão também. E a segunda técnica é a minha favorita e ela tem 2 partes. E se você aplicar bem a primeira técnica, a segunda vai ficar bem mais fácil. E para você fazer essa atividade aqui, você precisa apenas de uns 30 a 60 minutos por dia. Isso vai trazer um grande avanço no seu aprendizado. Claro, você tem que colocar em prática e da maneira certa. Parte 1. Treine ver sinalizações em Libras no vídeo. É melhor do que o presencial, porque hoje em dia você pode assistir vídeos praticamente em qualquer lugar que você esteja. A questão é que não é qualquer tipo de vídeo. Veja bem, você quer falar em Libras igual os surdos fazem, certo? Então, o melhor jeito de estudar a Libras é vendo vídeos de surdos sinalizando. Agora, também é óbvio que não serve qualquer um. Porque é a mesma coisa. Não é o fato de você saber português que faz de você um excelente palestrante. Isso também não garante que você seja um ótimo humorista e muito menos que você será um ótimo professor ou professora de português, por exemplo. Por isso, não é qualquer tipo de vídeo que serve para estudar Libras. Tem muito material por aí com português sinalizado. Quer dizer, que fica fazendo a Libras na estrutura gramatical do português. Palavra por palavra, sinal por sinal. Detalhe, você precisa usar vídeos que estejam só em Libras, sem áudio, sem legenda. Afinal de contas, quando você for conversar com o surdo, adivinha, não tem áudio, não tem legenda. Então, treine o seu incrível cérebro a usar melhor o seu canal de aprendizagem da visão.
Você tem que assistir vídeos em Libras com uma sinalização fluente, natural, espontânea e que tenha muitos classificadores. Mas o que são classificadores, Max? Me disseram que isso é muito difícil, que isso aí a gente só aprende no curso avançado. Aí que vem a questão. Os classificadores são um recurso de comunicação que algumas línguas têm e que serve para você literalmente classificar uma pessoa, um objeto, um lugar, um animal e por aí vai. Na Libras, por exemplo, você pode usar esse classificador aqui para vaso, para você demonstrar a forma dele. E esse outro classificador aqui para carro. E você pode fazer assim também para bicicleta, para moto, para avião, para helicóptero, para um foguete. Esse daqui, por exemplo, você pode usar para indicar um carro em alta velocidade. Essa configuração de mão aqui serve para você fazer tudo isso. Por isso, você precisa de observar os detalhes. Lembra que eu falei? A Libras é uma língua viva e não depende do português. E a segunda parte dessa atividade com os vídeos em Libras é assistir o vídeo. Agora você vai treinar a sinalizar em Libras. Afinal de contas, ninguém aprende a nadar só olhando para a água, né? Por isso, volte o vídeo para o começo, copie a sinalização dele. Isso mesmo, repita sinal por sinal, tudo. As primeiras vezes que você fizer isso, pode ser até estranho ou um pouco difícil. Porém, continue, vai ficar mais fácil. Max, eu até achei interessante essa ideia de estudar a Libras com os vídeos, mas esse negócio de assistir vídeo em Libras sem áudio e sem legenda, como é que eu vou entender o que está sendo falado no vídeo? É o seguinte, a neurociência descobriu que o seu cérebro tem mais de 100 bilhões de células e que ele é capaz de muito mais do que você imagina. Por isso, o objetivo dessas atividades é simular um ambiente de imersão na Libras e de entender o significado central da mensagem. Nem precisa você se preocupar com a gramática. Ah, Max, mas eu quero saber o porquê daquele sinal, ou porquê que faz assim, ou assado. Aqui tem um segredo, isso não importa, lembra? Quando você era criança, ninguém te explicou praticamente nada disso. Você escutava, associava uma coisa com a outra e repetia. E assim você absorveu o português. E se você fizer essas atividades sempre, seu cérebro vai começar a fazer as conexões necessárias e você vai entender. Agora, essa atividade fica muito mais fácil quando você está vendo um vídeo em Libras que tenha imagens ilustrativas, fotos, porque aí você vai começar a entender melhor o significado daquilo que está sendo sinalizado. E quando você começar a fazer essa atividade, as primeiras vezes pode até entender só um pouquinho, mas se você continuar fazendo, você vai começar a entender 20%, 30%, 50%, até chegar a um ponto em que você entende mais de 70% ou 80%. O que isso quer dizer? Que você pode passar para o próximo vídeo. E se você ficar se cobrando entender o 100%, isso não vai te ajudar, porque afinal de contas você ainda está aprendendo. E vai chegar um momento em que as coisas vão começar a fazer muito mais sentido para você. E outra coisa, dessa forma você vai aprender os sinais sempre no contexto de uso deles, nada isolado. E você vai descobrir que o mesmo sinal pode significar muitas outras coisas diferentes. E essa atividade estimula os seus canais de aprendizagem, da visão e o sinestésico. Faltou o aditivo, certo? Então, de vez em quando, você vai colocar uma música para você poder ir ouvindo e estimulando o seu cérebro também. E as instrumentais são as melhores. Essas técnicas que eu te ensinei aqui envolvem os seus 3 canais de aprendizagem e também os seus 2 hemisférios cerebrais e ainda te ajuda a aproveitar ainda mais as suas múltiplas inteligências ou mesmo a ampliá-las. E agora, para finalizar essa aula, eu quero dizer por que eu estou compartilhando essas técnicas e por que Raquel e eu ensinamos a Libras e por que nós criamos um evento aqui como este. Nós fazemos tudo isso porque nós acreditamos que surdos e ouvintes merecem rapidamente se comunicar com fluência, liberdade e igualdade. E também porque os surdos não podem ficar aí esperando 5 a 8 anos para, quem sabe, você ser fluente em Libras. E também não faz sentido você gastar todo esse tempo de sua vida sem certeza nenhuma se você vai realizar o seu sonho de falar em Libras ou não. E Raquel e eu ficamos muito tristes com isso.
Porque só tem como ser um excelente profissional nessa área, ou mesmo atender os surdos muito bem, ou até conversar melhor com um familiar ou com um amigo surdo, se você for fluente. Essa é a base. Antes, quando alguém vinha para mim ou para a Raquel e falava com a gente que estava começando a fazer um curso de Libras, ou que queria fazer um, sempre a gente olhava assim um para o outro, dava aquela respirada e pensava assim, bom, tomara que essa pessoa seja bem perseverante. Por quê? Ficar pagando um curso de Libras por anos e anos não está com nada. E mesmo que você ache aí um cursinho gratuito, você ainda vai estar pagando com a moeda mais cara do mundo, o seu tempo. E cá entre nós, perder tempo é ainda pior do que perder dinheiro. Porque quando a gente perde dinheiro, a gente vai lá, trabalha e recupera. E além disso, a Casa da Moeda está sempre aí e imprime mais dinheiro. Porém, quando a gente perde tempo, já era, não volta atrás. Não tem ninguém por aí imprimindo tempo. Além do que, os surdos estão aí. E a cada dia que passa, surgem novas oportunidades, novas necessidades na área, tanto voluntariamente quanto profissionalmente. E se você ainda não está preparado, você está adiando seus sonhos. E infelizmente prejudicando todo mundo. Por quê? Com certeza você tem alguma contribuição, alguma informação, uma mensagem, algum conhecimento que você pode contribuir com as comunidades surdas. Talvez você possa até criar um curso de capacitação para surdos na sua área e assim gerar impacto na vida de muitas pessoas. E tem gente que desiste no meio do caminho porque não está alcançando os resultados tão sonhados na Libras. E o problema de você fazer isso é aquilo que diz Steve Jobs. Cada sonho que você deixa para trás é um pedaço do seu futuro que deixa de existir. E pior ainda, isso faz com que você fique pensando que a culpa é sua, que você não é capaz. Porém, eu te digo claramente que a culpa não é sua, é do método. Então, se Raquel e eu temos o domínio da Libras e sabemos ensinar isso de forma eficiente, que ajuda de fato qualquer pessoa ouvinte a ser fluente em Libras, o que nós temos que fazer é passar isso para frente. Por isso, através do nosso site da Universidade da Libras, do nosso canal no YouTube e de eventos como esse aqui, a gente consegue passar isso para um grande número de pessoas do Brasil inteiro. E para quem quer realmente imergir na Libras, usando o nosso método Fluente em Libras em 10 semanas, nós criamos um curso completo, que é bem mais detalhado, intenso e com aulas passo a passo. Nele, você vai absorver a Libras de forma natural, divertida e espontânea, passo a passo e com a nossa orientação e acompanhamento para você também ser fluente em Libras. E eu vou dar mais detalhes sobre o curso na nossa próxima aula. E por falar nisso, na sexta-feira eu vou publicar a terceira aula da Semana da Libras, que é um estudo de caso completo com a Luana, onde ela vai revelar alguns detalhes inéditos sobre essa jornada dela rumo à fluência na Libras e de como ela conseguiu atingir um resultado tão expressivo nessas primeiras 6 semanas da aplicação do método dela na prática. Você vai descobrir como que a Luana alcançou em semanas o mesmo nível que eu levei mais de 11 anos para ter na Libras. E nessa aula eu vou liberar também um conteúdo em Libras exclusivo e muito engraçado que a Luana traduziu para o português. E para a maioria dos intérpretes, traduzir da Libras para o português é a tarefa mais difícil que tem, principalmente quando os surdos usam muitos classificadores e ficam descrevendo visualmente tudo enquanto há. E na sexta semana eu ensinei a Luana as minhas técnicas de tradução e ela conseguiu fazer isso muito bem. O curioso é que ser fluente em Libras e ser intérprete são duas coisas diferentes. Por quê? Só ser fluente em Libras não basta para você ser intérprete. Porém, esse é o primeiro passo. E claro, todo intérprete de Libras tem que ser fluente, pelo menos é o que se espera, né? O que eu quero dizer com isso é que eu ensinei as minhas técnicas de interpretação para a Luana. Com isso, você vai poder ver os resultados que podem ser alcançados aplicando o nosso método passo a passo na prática. E agora, só para terminar essa nossa segunda aula da Semana da Libras, rola a tela aqui abaixo
deixe sua opinião, seu comentário, dizendo o que você está achando da Semana da Libras, o que você aprendeu, o que você mais gostou, as suas dúvidas também. Enfim, deixa lá a sua participação na Semana da Libras, porque ela é muito importante e ela motiva não somente a mim e a Raquel, mas também motiva quem está querendo aprender ou mesmo melhorar o seu nível na Libras. Então, rola a tela aqui abaixo, deixe seu comentário, a sua opinião e a gente se vê então na nossa próxima aula com o estudo de caso completo e também novas dicas